Isso, senhor. Agora que isso aqui é a continuação, nós paramos justamente nessa tela aí, quando tratamos lá e estamos tratando de furto, ali previsto já no artigo 155, ali vai o 155, 156, que é o 156 fala de furto de coisa comum. Mas vamos seguindo aqui, senhora. Vamos seguindo com muita tranquilidade. Vamos lá, senhores e senhoras. A questão 182, ela é de 2016. Vem dizendo aqui, ó, que aproveitando-se da ausência do morador, Francisco subtrai de um sítio diversas ferramentas de valor considerável, conduta não assistida por quem quer que seja, tá? No dia seguinte, o proprietário Antônio verifica a falta das coisas subtraídas, do material subtraído, das ferramentas subtraídas, resolvendo se dirigir à delegacia da cidade. Após efetuar o devido registro, quando retornava para o sítio, Antônio avistou o Francisco, né? Que aqui o furtador é o Francisco. Avistou o Francisco caminhando com diversas ferramentas em seu carrinho. Constatando que se tratava dos bens dele subtraído no dia anterior. Resolve fazer a abordagem logo dizendo ser o proprietário dos objetos, vindo Francisco para garantir a impunidade, olha aqui, ó, para garantir a impunidade do crime anterior, a desferir um golpe de par na cabeça de Antônio, causando-lhe lesões que foram o suficiente ali para causar a morte. Apesar de tentar fugir, em seguida, Francisco foi preso por policiais que passavam pelo local, sendo as coisas recuperadas, ficando constatado ali o falecimento do lesado. Revoltada a família de Antônia o procura a senhora como advogada ali para a questão de acusação. Não vai defender o Antônio, vai verificar a família ali, não vai defender o Francisco, desculpa. Vai ser advogado da família de Antônio. E o procura demonstrar interesse de sua atuação como assistente da acusação, ok? Afirmando a existência de dúvidas sobre a capitulação da conduta do agente. Considerando o caso narrado, a senhora como advogada, o senhor como advogado, a senhora como advogada, esclarece que a conduta de Francisco configura o quê? A conduta do furtador. A questão de latrocínio, senhora, nós temos que verificar o latrocínio, que não houve latrocínio aqui. Ali verifica que o latrocínio ocorre no momento da subtração com violência ou grave ameaça. No momento do roubo, ocorre o latrocínio. E ali não ocorreu. O latrocínio não caracterizou o latrocínio. Latrocínio tentado, nem pensar, não houve isso. A questão da letra C vem dizendo que foi um furto tentado, o furto se consumou, senhores. Houve o furto das ferramentas. Já estava ali pela teoria dos tribunais superiores que não precisava de posse mansa e pacífica. Já estava com ele, já havia caracterizado o furto. Não tem como correr, não. Vem dizendo ali a questão que houve homicídio qualificado, senhores. O homicídio assim qualificado. Depois vamos chegar e entender o porquê que foi homicídio qualificado. Mas a questão de furto tentado não houve. Então, não resta o que, senhores? A letra D, como furto consumado. Sim, o furto foi consumado. Já estava com ele, já de um dia para o outro. Já tinha saído totalmente das esferas de vigilância do local, já tinha saído do local. Lembra aquela questão daquelas teorias? E aqui homicídio qualificado por quê, senhor? Porque ao ele matar o Antônio, houve ali a questão de assegurar a execução do seu crime, ou ocultar a sua impunidade ali, ou a vantagem de outro crime. E foi justamente isso tudo ali está previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5, e por isso que houve ali a questão do homicídio qualificado por conta de todo esse dispositivo. Vamos botar aqui, artigo 155, parágrafo 2º, né? Que eu falei, parágrafo 2º, inciso 5. E ali a qualificadora, ali para assegurar ou ocultar a sua impunidade, tá? Por isso que ele matou o nosso colega Antônio aqui. Então, a letra D aqui está essa é a correta. E aí, faltando mais essa questãozinha aqui, vem dizendo que Felipe sempre sonhou em ser proprietário de um veículo de renomada marca mundial. Quando soube que um morador da sua rua tinha um veículo ali, aquela coisa de invejoso, né? Ele vai lá e verifica que está na garagem. Felipe combinou com Caio e Bruno, os dois ali subtraíram o veículo, garantindo que ficaria com o produto do crime.
É quase mesmo aquele caso lá do dono da loja, lá daquele Audi. Quasinho, mesminho caso. E aí vi que as questões vão se repetindo praticamente. E é isso que acontece, é por isso que tem que estudar as questões, de modo que não tenha a dificuldade de respondê-las, porque de tanto exercitar e saber que já caiu essa questão. Então, o Felipe combinou com o Caio e Bruno, os dois subtraíram o veículo e garantindo que ia comprar o veículo ali e que o Caio e Bruno iriam receber determinado valor, o que efetivamente vem a ocorrer. Após receber o veículo, Felipe leva o carro para a sua casa de praia, a sua casa de praia, localizada em outra cidade do mesmo estado que reside. Os fatos são descobertos e o veículo é apreendido na casa de veraneio de Felipe. Tá ok? E aí, senhor, não há dúvida nenhuma do que nós já falamos, que não poderá responder por receptação, senhora, não poderá responder por receptação, porque ele já sabia do crime e ele mesmo pediu que ocorresse, ele participou do crime. Então, a receptação não pode ter, em nenhum momento, a participação do delito antecedente, ou quem participa daquilo ali, não pode, senão ele vai responder justamente por aquele crime lá de furto, que foi sem violência ou grave ameaça. Então, de qualquer forma, o Felipe irá responder apenas por furto e não por receptação, tá bom? E é o que aconteceu aqui, olha aqui, ó, a questão do furto qualificado, porque em concurso de pessoas, ok? 2 ou mais pessoas combinaram ali de realizar o furto. Ele falou para realizar, ele participou. O favorecimento real, nem pensar. Depois vamos trabalhar com favorecimento real. Furto simples também não foi furto simples, foi um furto qualificado, tá ok? Pelo concurso de agente. A questão do favorecimento real é quando alguém, aqui rapidinho, quando alguém pede para o senhor guardar um determinado produto já originário do crime, e os senhores, sabendo que aquele produto é originário do crime, e os senhores não irão se beneficiar em nada desse produto, não irá fazer nenhuma receptação e não irá ter nenhum crédito ou benefício em relação àquele produto do crime. E no dia seguinte a pessoa pega aquele produto do crime e vai embora. Então, aquele período ali houve um favorecimento real que vem de réis, de coisa. Por isso que vem favorecimento real. Tá? Isso sem se aprofundar muito. Mas vamos seguir, senhora, que tem muita informação. A questão aqui, a 83, vamos para 84 aqui, vem dizendo aqui que Marcondes, necessitando o dinheiro ali, dinheiro para comparecer a uma festa, ele queria dinheiro para comparecer à festa. Olha só, furto para ir para a festa. Vamos seguir, senhora. Marcondes, necessitando de dinheiro para comparecer a uma festa no bairro em que residia, decide subtrair R$ 1.000 do caixa do açougue de propriedade do seu pai, para isso aproveitando-se da ausência do seu genitor, que naquele dia comemorava seu aniversário de 63 anos. Aí, o que ele faz? Ele arromba a porta do estabelecimento e subtrai a quantia em espécie necessária, ok? E aí o camarada pode pensar assim, a quem comete crime sem violência ou grave ameaça, ascendente, descendente, ali, cônjuge ou irmão, não pratica crime algum. Realmente, é isento de pena, senhores. É isento de pena lá previsto no artigo 181 do Código Penal. Diz lá que é isento de pena quem comete qualquer dos crimes ali do patrimônio que não tenha violência ou grave ameaça. Contra cônjuge, na constância da sociedade conjugal, contra ascendente, contra descendente também, e contra parentes ali que sejam parentes legítimos ou ilegítimo, seja ali na esfera civil. E aí diz justamente o artigo 181. Mas aí diz também o artigo 181, mas diz também o dispositivo, 181 não, diz também o dispositivo legal no artigo 183, que esses crimes não podem ser cometidos contra pessoas maiores de 60 anos. E observe o questionamento aqui. A questão, aliás, senhora, vem dizendo que o pai tinha 63 anos de idade. Então, aqui não irá ser amparado pela chamada excludente da causa excludente da ilicitude, ali pela questão da escusa absolutória, nem causa excludente da ilicitude. Aqui a denominação do artigo 181, nós vamos trabalhar com a chamada escusa absolutória ou escusa penal absolutória. Então, o Marcondes aqui ele irá responder o quê? Por furto qualificado.
ali, por questão do furto qualificado, abuso de confiança. E além do abuso de confiança, também houve o quê? Arrombou ali, ó, rompimento de obstáculo, senhores. Aqui, ó, arrombou a porta, rompimento de obstáculo. Então, o Marcondes aqui, observando todas as questões aqui, todas as alternativas, o Marcondes irá responder o quê? Por furto qualificado. Ele não irá ter o chamado, a escusa absolutória penal. Não irá ser beneficiado pela escusa absolutória penal, tá ok? Então, furto qualificado pelo arrombamento da porta do estabelecimento para subtrair a coisa, ou até mesmo por abuso de confiança. E aí vai depender do Ministério Público ou mesmo do juiz ou depender do juiz da denúncia e o que vai ficar caracterizado em tudo isso aí, tá bom, senhor? Vamos seguir para frente aqui, só tem essa questãozinha aqui, essa para fecharmos aqui com chave de ouro aqui. Vem dizendo a questão aqui, senhores, que no dia 14 de setembro de 2014, por volta das 20 horas, José, primário de bons antecedentes, aqui tem que caracterizar aqui, que ele é primário de bons antecedentes, tentou, houve uma tentativa de subtrair para si mediante a escalada, olha aqui a qualificadora, deu um muro de 1,70 m de altura, vários pedaços de fio de cobre lá, duplo, da rede elétrica, avaliando aproximadamente R$100. Nós temos que ver a questão à época aqui, em 2014. Em 2014, só para termos noção, que vai a questão exigir depois, o salário mínimo era em torno de R$700, tá bom, senhores? Só para ter aqui a noção dos fatos. Sobre o caso apresentado, segundo o entendimento simulado do STJ, aqui a súmula do STJ, então temos que lembrar de alguma súmula do STJ. Assinar a afirmativa correta, pede a correta. E aqui eu vou adiantar logo para o senhor a súmula 511 do STJ, que é possível reconhecimento do privilégio previsto lá num parágrafo 2º do artigo 155, que é aquele chamado furto privilegiado. Mas aí tem que verificar que a qualificadora deve ser de ordem objetiva. E se for de ordem subjetiva e for de pequeno valor e o agente for primário e de bons antecedentes, ocorrerá o quê? Ocorrerá a redução da pena ou a substituição da pena de reclusão para detenção. E está tudo previsto isso lá no dispositivo que eu acabei de falar, parágrafo 2º do artigo 155. E aí vem deixando as alternativas aqui, senhores. As alternativas vêm dizendo que é possível o reconhecimento do furto privilegiado, sim, independente do preenchimento do cumulativo dos requisitos previstos no artigo 155, não. Deve haver o preenchimento ali de ordem objetiva, depois vamos chegar lá. Então, essa alternativa estaria errada. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal, nos casos de crime de furto qualificado, se estiver presente a primariedade, sim, senhor, deve haver a primariedade. Deve ser também de pequeno valor a coisa. E a qualificadora for de ordem objetiva, justamente, senhor. A qualificadora tem que ser de ordem objetiva. Aí vamos aqui, o que saber de ordem objetiva ou de ordem subjetiva? Pega aí o artigo 155, parágrafo 4º, que diz ali da qualificadora dos crimes de furto. O inciso 1º diz que é sobre com o crime cometido com destruição ou rompimento de obstáculo. O inciso 2 fala que é sobre abuso de confiança ou mediante fraude, ou escalada, que ocorreu aqui a questão da escalada. O inciso 3 diz que é com emprego de chave falsa, e o inciso 4 diz que é mediante concurso de pessoas. E aí temos que verificar aqui os incisos 1, 3 e 4, 1, 3 e 4, anote aí, são de ordem objetiva. E o inciso 2, somente a escalada e a destreza é de ordem objetiva. Então, aqui, a consideração do abuso de confiança, o fraude, é de ordem subjetiva. Se fosse abuso de confiança e fraude, seria aqui a questão dada como ordem subjetiva, e não é. Então, deve haver uma qualificadora, e a qualificadora deve ser de ordem objetiva, tá ok, senhores? E, realmente, o modo de agir, o modo de executar o crime de furto como escalada é de ordem objetiva e não de ordem subjetiva. E aqui diz toda aqui dizendo que a qualificadora foi de ordem objetiva e que realmente é, tá bom? Por isso que a questão está correta e por isso que devemos marcar essa questão como a correta, tá ok? E isso é todo o entendimento dessa questão, isso anularia as outras questões, as outras alternativas, desculpa.
Aí o senhor pode me perguntar, mas poderia tratar como princípio da insignificância. Primeiro momento que vocês observem aqui, senhor, em nenhuma alternativa traz princípio da insignificância. Não se preocupe com isso, pelo menos nessa questão. Mas para fim de conhecimento, sim. A infração cometida em relação ao princípio do princípio da insignificância é considerada quando tem irrelevância jurídica penal. E aqui a coisa, mesmo sendo de pequeno valor, há relevância jurídica penal. Então, não podemos tratar aqui a questão como o princípio da insignificância, somente por isso, tá bom, senhores? Para não confundir o cabeção do senhor. E temos mais uma aqui, mas é rápida, essa questão aqui é muito rápida. E é a última mesmo, é a última, para fecharmos aqui com chave de ouro. Vem dizendo que Jaime, conhecido pelos colegas como Jaiminho Mão de Seda, utilizando-se de sua destreza, consegue retirar a carteira do bolso traseiro consegue retirar a carteira do bolso traseiro da calça de Ricardo, que, ao perceber a subtração, sai ao encalço do delinquente. E aqui eu paro aqui, senhores. Se aqui for questão de destreza, querendo imputar aqui alguma coisa da qualificadora da destreza, temos que observar o seguinte, senhora, que ao sentir, a pessoa sentir, então não houve destreza. Então já pensa nesse momento aí. Se o Ricardo sentiu que a sua carteira saiu da sua esfera de vigilância, ele sentiu no momento ali, então não pode querer dizer que o Jaiminho Mão de Seda utilizou de toda a sua destreza. Tá bom, senhora? Só para continuar, então, vamos continuar. Ocorre que, durante a perseguição, o Ricardo acaba sendo atropelado, vindo a falecer em decorrência dos ferimentos. E no sentido e com base nas informações apresentadas na hipótese, na jurisprudência predominante dos tribunais superiores, assinale a alternativa correta, pede a correta. O Jaime praticou o delito de furto com sua modalidade tentada? Não. Lembre-se que ele tirou ali, mesmo saindo, mesmo próximo ainda da esfera de vigilância do Ricardo, ele teve aquele ânimo de assenhoramento, ele pegou a coisa e saiu, tirou do local. Então, para os tribunais superiores, entendem que só o fato de tirar do local, mesmo que momentaneamente, o crime já se consumou, tá bom? Então, não pode se tratar com a questão da modalidade tentada. A letra B, Jaime consumou a prática do delito apenas como furto simples? Sim, apenas como furto simples, porque não há qualificadora da destreza. Tendo em vista que o Ricardo percebeu, tem que ser afastada a qualificadora da destreza. Jaime consumou a prática do delito? Consumou, mas não foi furto qualificado, não há que se falar em destreza. O Jaime consumou a prática do crime de latrocínio? Não, já vi uma questão do latrocínio. O latrocínio ele tem a intenção de com violência e grave ameaça. Ele está realizando um roubo. O latrocínio está previsto lá no Instituto do Crime em Espécie de Roubo. É o momento que ele está realizando o roubo com violência e grave ameaça, e a vítima não quer dar o seu objeto, e aquele dá, não dá, e acaba a arma disparando e vindo ocasionar a morte da pessoa, e sendo, logicamente, a vítima. Isso é questão de latrocínio, e aqui não houve latrocínio, não foi empregado violência nem grave ameaça. E aí fechamos, senhores, todas as questões que caíram, tratado em relação a furto, artigo 155 do Código Penal. Por isso aí vamos dar uma descansadinha, senhores, com muita tranquilidade, ou dar uma revisada em todas essas questões que caíram, que elas observem que elas vão se repetem e podem cair novamente aí. É lógico que vão utilizando os outros institutos, outros crimes, e vão se amoldando na questão. E como o senhor já tem conhecimento base para resolver qualquer tipo de questão dessa daí, vai ficar muito tranquilo de resolver, tá bom, senhor? Então, fique com Deus, até o próximo encontro para tratarmos de mais um crime em espécie. Então, fique com Deus, um abraço e um beijo a todas.